Amigo internauta da CBN, aqui no estádio Cláudio Moacir em Macaé, o Vasco da Gama podia ter feito um jogo bom contra o Goiás, mas mais uma vez saiu derrotado 2-0 para o time do Goiás e as chances de recuperação em relação ao possível rebaixamento diminuem ainda mais nesse Campeonato Brasileiro. Carlos Eduardo Éboli acompanhou esta partida ao meu lado. Éboli, o Vasco nesse momento é um time que precisa de muita coisa para se safar do rebaixamento? Olha, Felipe, principalmente o Vasco precisa de equilíbrio emocional. E hoje, mais uma vez, o Vasco mostrou fragilidade nesse ponto. Porque começou bem o jogo, chegou a dominar o Goiás, não transformou esse domínio em chances, em oportunidades, em gols. Viu o adversário se organizar em campo, não conseguiu parar a principal jogada do Goiás, com o Walter, com o pivô. E o Walter, quando encontrou espaço, de fato, passou a fazer com que o Goiás jogasse melhor em campo. Sofreu o primeiro gol aos 37 minutos e ali foi um divisor de águas. Após sofrer o gol, o Vasco desmoronou em campo, se desorganizou, ficou realmente um time nervoso. O Goiás, na base do contra-ataque, acabou fazendo o segundo gol no segundo tempo, com o Hugo, um contra-ataque muito bem puxado pelo Wellington Júnior, que entrou no segundo tempo, e também organizado pelo Walter. Ou seja, o Vasco cometeu seus velhos erros e cometeu um erro fatal contra o Goiás, que é dar liberdade a esse bom jogador chamado Walter. Quando o Vasco tentou no segundo tempo, uma reação, foi apenas um time com muita disposição, com muita vontade, mas desesperado, sem organização tática, e por isso não conseguiu chegar ao gol. E segue numa condição muito complicada no campeonato. E não basta só o equilíbrio emocional. O Vasco precisa encontrar um pouco mais de qualidade. Não sei de onde vai tirar. Hoje o técnico Dorival Júnior fez alterações na equipe, mas que não surtiram um grande efeito assim. A verdade é que quando ele olha para o banco, ele vê muito mais problemas do que soluções. 9 rodadas faltando para o Vasco para terminar esse Brasileirão, e não olhando para a quantidade de jogos, mas sim para a qualidade do Vasco que o time mostrou hoje. Você acredita que o Vasco se livra do rebaixamento? A diferença de pontos é muito pequena, Felipe, entre as equipes que estão no rebaixamento e as equipes que estão do lado de fora. Agora, a gente vê algumas equipes reagirem com um pouco mais de qualidade, fazendo até um segundo turno mais eficiente do que o Vasco da Gama. O Vasco continua sendo uma equipe que se apoia muito na aplicação tática, na disposição, mas não pode ser tomado pelo abatimento. Hoje a gente viu um time, a começar pelo Juninho Pernambucano, um time tomado pelo abatimento. Se ele for engolido por esse sentimento, ele não vai conseguir sair do rebaixamento. E o Vasco tem que dar provas de que esse sentimento, esse de abatimento, não pode continuar. O tempo é curto. E o próximo jogo, um clássico contra o Botafogo, no Maracanã, no próximo domingo, a CBN, claro, vai seguir acompanhando. Até a próxima!